Olá a todos, espero que estejam bem. Sejam bem-vindos à Base Med. Hoje vamos falar sobre indicadores de saúde, um tema essencial, né, para entendermos a saúde de uma comunidade. Então, peço-vos para likarem, seguiram a página ou seguiram o canal, né? E vamos a isso. Vamos falar sobre a definição de indicadores, uma primeira parte, né, para entendermos como que chegamos aos indicadores de saúde, né? Tá bom. Indicadores são instrumentos qualitativos e quantitativos, né? Que nós usamos para traduzir a realidade em números ou sinais. Como, por exemplo, em caso de ideia qualitativa, né? Vamos ter, por exemplo, 20 pessoas morreram numa população que tem cerca de 10 mil habitantes, por exemplo. Podemos verificar nesse tipo de contexto, temos um número, ou seja, um dado das mortes em número. E podemos ter, por exemplo, interpretar nestes dados em número com uma ideia ou qualitativa, né? Dizendo de que houve um aumento ligeiro, né, das mortes daquela população. Por exemplo, se a média daquela região de mortes fosse de 10, então se chegou-se chegou-se para 20 mortes, obviamente houve um pequeno aumento, né? Logo, já estamos a interpretar estes dados quantitativos de uma forma junta, né, para podermos entender se aumentou ou não aumentou, né, a morte de uma região. Não só usamos estes indicadores, né, para responder perguntas como o que está acontecendo, está bom ou está mal, está a melhorar ou está a piorar e onde devemos agir. Características de um bom indicador, né? Para que um indicador seja útil e credível, né, ele deve apresentar algumas características, né, como sensível, específico, confiável e válido. Sensível por quê? Porque o indicador deve ser capaz de notar, né, algumas mudanças na sociedade. Por exemplo, um indicador media o número de mortes na cidade de Quilimane e em média morriam 10 pessoas. Então, porventura, aumentou o número de mortes para 20 pessoas. Então, este indicador deve ser capaz de sentir essa mudança, né? De morte, ou seja, morriam 10 pessoas, de repente morreram 20. Então, o indicador deve captar essa diferença, essa mudança de realidade. E o indicador deve ser específico, ou seja, se o indicador media, né, o número de pessoas que morreram na sociedade, ele só deve medir esse número de pessoas que morriam na sociedade. Por exemplo, morriam 10 crianças, né? O indicador não pode incluir também o número de mortes das pessoas adultas. Ele só deve medir o número de mortes das crianças apenas. Deve ser confiável, ou seja, este indicador ele deve apresentar uma característica, né, de medir aquilo que o indicador foi proposto a medir. Não pode depender, né, de quem está a medir ou de quem veio medir. Isso nas mesmas condições. Talvez ele pode medir outra coisa se mudaram as condições, mas nas mesmas condições ele deve repetir o mesmo resultado e deve ser válido. Ou seja, o indicador só deve medir aquilo que o indicador também veio medir no seu contexto. Por exemplo, o indicador vai numa sociedade e vai medir o número de pessoas que existem, né, naquelas casas ali. Ele só deve medir o número de pessoas que existem naquela casa, não pode incluir bens ou, por exemplo, como televisores, smartphones, não pode incluir isso. Ele só deve medir aquilo que o indicador se propõe a medir apenas. Bom, agora que já sabemos que são indicadores, né? Agora vou falar especificamente sobre indicadores de saúde. Os indicadores de saúde, né, são instrumentos específicos que nós usamos para medir a saúde das populações, né, a fim de conhecer quantas pessoas nascem, morrem, de que doenças adoecem, como as pessoas vivem. Sabermos quantas pessoas nascem é essencial para, por exemplo, organizarmos ou planificarmos nossos cuidados, né, de maternidades, escolas. E sabermos quantas pessoas morrem é essencial para nós planificarmos as nossas prioridades em saúde, para poder melhorar a saúde, para podermos melhorar, né, a saúde daquela população. E do que as pessoas adoecem, né, é essencial, por exemplo, para alocarmos, né, recursos em doenças específicas ou casos específicos, incluindo os seus tratamentos. E como que as pessoas vivem, né? É essencial, por exemplo, para conhecermos as condições, né, de vida, estilo de vida, saneamento, não só estes
Todos os fatores, né, influenciam diretamente na saúde da comunidade. Importância dos indicadores de saúde, né? Já que já falamos necessariamente, né, o que eram indicadores de saúde, vamos falar sobre a sua importância, né? Temos a primeira importância, que é diagnosticar problemas, né? Os indicadores de saúde nos dão a capacidade, né, de podermos identificar onde o problema está. Por exemplo, se estamos a ter, né, uma morte alta, né, de crianças, podemos saber o que está acontecendo, o que está a provocar essas mortes. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, planejar ações. Depois de termos o diagnóstico, ou seja, depois de identificarmos o problema, por exemplo, temos as crianças estão a morrer de malária, né? Nós podemos usar esses indicadores para realizarmos, por exemplo, o planeamento de distribuição de redes mosqueteiras, né? Terceiro, monitorar melhorias, né? Os indicadores também nos dão a capacidade de melhorarmos ou verificarmos, né, as melhorias, né, ou as ações que nós já fizemos anteriormente, para vermos se as ações estão a melhorar, ou estão a reduzir o número de casos, né, referente à malária que afeta as crianças, ou a situação ainda está a piorar, né. Não só os indicadores, né, eles também servem para avaliar as políticas públicas. Por exemplo, se o governo lançou uma campanha de distribuição de redes mosquiteiras, né, se o número de casos, né, de mortalidade infantil ou das crianças está a cair, é porque a política funcionou. Então, é uma forma de também verificarmos, né, se aquilo que nós queremos implementar ou que nós já implementamos está a melhorar ou está a funcionar ou não está a funcionar também. Os indicadores também servem para alocar recursos em regiões específicas, como por exemplo, se temos uma zona, né, onde há uma alta taxa, né, de incidência ou de casos novos de uma dada doença, nós podemos, tipo, os indicadores também nos dão a propriedade de conseguirmos ver, né, se podemos alocar mais recursos, mais médicos, mais enfermeiros, mais hospitais, e qual é a região específica ou qual é a zona específica que nós temos que colocar esse hospital. Então, os indicadores, né, são capazes de eh, mostrar essa realidade, né, partindo do diagnosticar o problema, planejar ações, melhorar verificar as melhorias, avaliar as políticas públicas e alocar recursos específicos, né? Tipos de indicadores. Existem vários tipos de indicadores, né? Mas os mais importantes, né, para a saúde da comunidade são, temos indicador de morbidade, mortalidade e demográficos. Morbidade. A morbidade refere-se ao estudo da frequência, né, distribuição de doenças ou agravos à saúde de uma população específica. Ou seja, em outras palavras, quer dizer que o indicador de morbidade, ele fala do que as pessoas adoecem. Incluem doenças agudas, que duram pouco tempo, como gripe, diarreia, malária, doenças crônicas, que duram muito tempo, ou ano, como diabetes, hipertensão e cancro, e condições de saúde, como gravidez, desnutrição e obesidade. Inclui também fatores de risco, como tabagismo, alcoolismo e sedentarismo, né? Então, a morbidade inclui elementos que favorecem, né, o risco da pessoa adoecer. Então, não inclui apenas doenças, né? Ele inclui outros fatores. Para medirmos, né, a morbidade, nós usamos dois conceitos fundamentais, que são incidência e prevalência. A incidência mede os números novos, né, de uma doença que surge numa população durante um período específico. Como, por exemplo, quando as pessoas tiveram gripe neste mês, quantos novos casos de tuberculose foram diagnosticados este ano. A incidência diz o risco e a velocidade com que as pessoas estão a adoecer. O segundo conceito principal, né, ou fundamental para medirmos a morbidade é a prevalência. A prevalência mede o total de casos novos mais antigos, né, de uma dada doença. Ou seja, a prevalência mostra quantas pessoas estão a adoecer durante um período específico. Por exemplo, quantas pessoas vivem com HIV atualmente, quantas pessoas estão com diabetes hoje nesta cidade. A prevalência em doenças não crônicas, né? Por que problemática e como interpretar? A prevalência, né, é uma imagem ou uma representação. Mostra quantas pessoas estão doentes num determinado período, né? Para doenças crônicas como diabetes, HIV e hipertensão, a fotografia é útil.
ou seja, os doentes acumulam-se ao longo dos tempos, né? E a imagem mostra-se relativamente estável, como por exemplo, se medirmos na nossa sociedade o número de pessoas diabéticas nessa semana, se viermos noutra semana, provavelmente encontraremos os mesmos dados. Então, o número número de casos de prevalência para doenças não, ali para doenças crônicas, ela tende que a manter-se durante tipo semanas ou anos. Diferente de casos, né, a prevalência de doenças não crônicas, como diabetes, malária e diarreia, né? Neste tipo de caso, a fotografia pode enganar completamente, ou seja, os doentes entram e saem rapidamente e a imagem muda conforme o dia. Como, por exemplo, uma pessoa com gripes, diarreia, né? Em 2 dias ou 3 dias, sinceramente, pode que melhorar. Então, aqui não há o acúmulo de casos, né? Novos, somando-se aos casos antigos. Aqui não acontece. O que acontece é que as pessoas tipo, adoecem e melhoram rapidamente. E a imagem, neste tipo de caso, é influenciada conforme o dia. Como, por exemplo, eu posso dar um exemplo simples, né, para podermos entender, né? O mês de janeiro é um mês chuvoso. Vamos ter, por exemplo, numa sociedade, né, ou numa comunidade, 200 pessoas com caso de malária. Se eu vier, né, no mês de agosto, onde é um mês relativamente, né, de seca, posso encontrar 2 casos de malária. A gravidade não mudou, o que mudou apenas aqui foi a prevalência, ou seja, o número de casos novos naquela região. Então, a maioria das vezes, a prevalência em si só, ela é influenciada por muitos fatores. Então, diferente da incidência, né, que é mais direta ou que é mais tipo estática, né, do que dinâmica, e verificamos neste tipo de contexto fatores que aumentam a morbidade. Estes fatores podem ser aqueles que aumentam a morbidade, como condições de vida precárias, baixa escolaridade, pobreza, comportamento de risco, né? Condições de vida precária, né? Isto é, falta de saneamento básico, habitação, higiene. Bom, neste tipo de caso, né, com pessoas com condições de vida precárias, as doenças espalham-se facilmente. Também temos o caso de baixa escolaridade. Pessoas com menos anos de estudo têm menos informações, né, referente a como prevenir, né, ou como ter tipo higiene, né, relacionada àquilo que eles devam fazer, aquilo que eles comem. Então, isso também tipo permite o aumento de casos novos, né? A pobreza dificulta o acesso a alimentos, né, para casos de pessoas que são pobres, né? E a desnutrição, ela enfraquece o organismo e torna o organismo mais suscetíveis a doenças. E pessoas com comportamentos de risco, como tabagismo, alcoolismo, má nutrição, elas são suscetíveis, né, a ter, por exemplo, doenças como diabetes, hipertensão e câncer, né? Pois estes fatores, né, elas influenciam na qualidade, né, do desenvolvimento do próprio organismo. E estes fatores são fáceis de serem alterados, né, com políticas que visam melhorar esse tipo de situações ou casos. Exposição ambiental, né? A exposição, por exemplo, a poluição tipo de água, por componentes químicos, poluição de ar, pode relacionar-se com a transmissão de doenças respiratórias. Pois, a maioria das vezes, este tipo de fatores não se relaciona-se com as pessoas que vivem da região, mas se relaciona-se com as políticas, né, ambientais daquela região. Anteriormente vimos fatores que aumentavam, né, a morbidade. Agora vamos ver fatores que diminuem a morbidade, ou seja, o risco da população ou das pessoas adoecerem, né? Temos educação em saúde, estilo de vida saudável, renda, vacinação e saneamento básico. Educação em saúde, né? Quando as pessoas tipo, têm a informação de como se proteger, como se alimentar bem, as pessoas tomam hábitos que melhoram a sua própria saúde. E estilo de vida, né? Estilo de vida como, por exemplo, se alimentar de forma boa ou equilibrada, realizar exercícios, não fumar, né? Ou talvez beber com moderação. Este tipo de fatores
influenciam drasticamente no risco das pessoas terem, né, doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Pessoas com alta renda, né, possuem capacidade de comprar melhores habitações, melhores alimentos, ou seja, alimentos mais nutritivos, e não só têm mais chance, né, de receber um cuidados, né, de saúde mais elevados ou de alto nível, porque esse tipo de casos, as pessoas possuem a capacidade de poder comprar esses serviços. Campanhas de vacinação são as melhores estratégias que a saúde pública na sociedade mundial conseguiram conquistar com o tempo, né? Pois elas evitam a morte maciça, né, das pessoas e reduz drasticamente a transmissão de doenças infecciosas. Então uma das boas estratégias que reduzem a morbidade. Saneamento básico, né, como por exemplo água tratada, coleta de lixo. Este tipo de ato previne doenças como diarreias e cólera, né? E isso acaba impactando positivamente na saúde da comunidade. Agora que já falamos sobre morbidade, agora vamos falar sobre mortalidade. A mortalidade refere-se ao estudo das mortes ou óbitos de uma população específica, né? Ou seja, dá uma visão global de risco de uma pessoa que vive no meio da sociedade ou no meio da comunidade morrer. Mortalidade infantil. A mortalidade infantil mede as mortes de crianças com menos de 1 ano de idade. É o indicador mais sensível, né, da qualidade de vida de uma população ou de um país. Importância da mortalidade infantil. A mortalidade infantil, né, é muito importante, pois reflete casos como, né, a qualidade do parto, vacinação, nutrição das crianças, acesso aos serviços de saúde e educação materna, né. A qualidade de parto, por quê? Porque verifica-se, né, a qualidade das pessoas que executaram, né, o parto, a vacinação, né, consiste na administração de medicamentos, né, que vão proteger as crianças durante o seu desenvolvimento, e nutrição, a qualidade dos alimentos que as crianças recebem durante a sua infância, acesso aos serviços de saúde, ou seja, depois das crianças adoeceram, né, quais são os cuidados que as crianças recebem, e educação materna, ou seja, a capacidade das mães organizar ou ter informações de como que podem cuidar dos próprios filhos. Componentes da mortalidade infantil. Temos a mortalidade neonatal, né, que acontece nos primeiros 27 dias, né, de vida. As principais causas, né, temos problemas durante o parto, né, e prematuridade, asfixia e más formações congênitas, incluindo infecções precoces, né. Problema de parto, né. O problema de parto relaciona-se com a prestação do cuidado, né, durante o período de parto, que pode levar a uma complicação e levando assim ao óbito, né, o bebê. Prematuridade, né. No caso de as crianças nascem no período, né, não apropriado, ou seja, são mais prematuros e os órgãos, né, ainda estão em fase de desenvolvimento e acabaram nascendo cedo, né, e podem ter problemas respiratórios, se não tiveram cuidados intensivos, podem morrer. E a asfixia, né, em caso das crianças nasceram com dificuldade respiratória, eles podem asfixiar-se e morreram, né? E mais formações congênitas, né? Com crianças que podem nascer, né, com mais formações congênitas, como o teratoma saxo-coccígeo ou a espinha bífida, né? E infecções precoces. As crianças depois de nascer podem ter o quê? Infecções, né, durante este período e podem levá-lo também a óbito. Então, durante o período, né, neonatal, ele é um período essencial. Se a criança consegue, né, sobreviver ao período neonatal, ele tem uma chance de poder sobreviver mais de 1 ano. Mortalidade pós-neonatal acontece entre 28 dias a 364 dias, né, do primeiro mês até o primeiro ano, né, de vida. Então, diferente da mortalidade, né, neonatal, neste tipo de caso relaciona-se especialmente com as condições de vida, né. Anteriormente relacionava-se especialmente com os cuidados de saúde, agora relaciona-se especialmente com as condições de vida, né. As causas de infecção como diarreias, desnutrição, infecções respiratórias, faltas de vacinação.
A diarreia, né? A diarreia pode levar a criança a ficar, né, desidratada e com perdas de sais minerais, que pode levá-lo para a morte. Não só este tipo de caso, né? Relaciona-se especialmente com a falta de saneamento básico, que inclui a administração de água não tratada, né? A destruição pode tornar o sistema imunitário do bebê enfraquecido, né? E que facilmente por uma doença bem fácil ou não infecciosa, ou se for também infecciosa, né? Pode tornar-se fatal e pode levar à morte o bebê. Infecções respiratórias. Nas infecções respiratórias, elas também podem levar à morte do bebê. E falta de vacinação também, eles podem, a criança pode ser infectada, né, por infecções fáceis, né, de serem tratadas, mas como tem falta de vacinação, pode complicar-se também levá-lo à morte. Mortalidade materna, né? A mortalidade materna mede as mortes das mulheres durante a gravidez, parto, até 42 dias após o parto, né? E as causas principais incluem hemorragias. A hemorragia é a principal causa, infecções pós-parto e hipertensão na gravidez. Neste tipo de mortalidade, o que se relaciona especialmente com a qualidade de assistência, né, pré-natal até ao parto, né? A hemorragia pode acontecer durante ou pós-parto, né? A mulher, tipo, pode ter uma hemorragia grave e pode morrer. Infecções pós-parto. As infecções pós-parto acontecem depois da realização do parto, né? E durante este período, a mulher suscetível, né, é vulnerável a infecções. Então, as infecções, se não forem tratadas, né, de uma forma prévia, elas podem tornar-se fatal e levando ao óbito a mulher. E a hipertensão na gravidez. Bom, geralmente durante a gravidez verifica-se o aumento da pressão, né, nas mulheres. E isso, né, pode fazer com que inicie um problema, né, cardíaco, entre outras complicações. Fatores que influenciam a mortalidade. Temos fatores que aumentam a mortalidade, como acidentes de viação, falta de saneamento básico, guerras e conflitos, alta mortalidade infantil. Então, a mortalidade infantil, ela influencia diretamente na mortalidade geral. Ou seja, se temos mais crianças a morrer, obviamente a mortalidade vai ser mais grande e teremos poucas pessoas que podem sobreviver. Fatores que diminuem a mortalidade: temos paz e estabilidade social, renda, pré-natal e parto assistido, nutrição adequada, educação materna. Por fim, vamos falar sobre indicadores demográficos. Os indicadores demográficos são aqueles indicadores que descrevem a população, ou seja, quantos somos, nascemos, vivemos, moramos e que idade temos. Os indicadores demográficos, né, eles também são uma base para falarmos de indicadores de mortalidade e morbidade, porque não podemos falar, né, sobre quem morre e quem adoece sem sabermos quem adoece, né? O primeiro indicador, né, que eu vou destacar mais neste vídeo é a natalidade, que mede a quantidade de nascimentos numa população ou mede quantas crianças ou recém-nascidos vêm ao mundo num determinado período. Fatores que influenciam a natalidade, né? Existem muitos fatores, né, que influenciam a natalidade, mas os principais fatores são esses aqui que estão neste vídeo. Temos fatores que aumentam, né, como alta mortalidade infantil, necessidade de filhos para trabalhar, né, principalmente em áreas rurais, falta de acesso a métodos contraceptivos, importância cultural de ter muitos filhos. Né. Alta mortalidade infantil. Bom, com alta mortalidade infantil, os responsáveis, né, principalmente os pais, podem tentar, né, nascer muitos filhos para ter mais sobreviventes, né? Ou seja, se tem 10 filhos, sobreviveram 5, é uma valia para os pais ou para a família, né? Temos também necessidade de filhos para trabalhar em áreas rurais. Muitas famílias costumam ter muitos filhos para a fim de trabalhar, né, principalmente na agricultura, principalmente também na área rural. E também pode verificar-se a falta de acesso a métodos contraceptivos, né, culminando assim em maiores
quantidade de filhos a serem procriados, né? E temos também a importância cultural de ter muitos filhos. Existem culturas que valorizam, principalmente muitas famílias que têm muitos filhos, né? Eles veem como uma forma, né, de riqueza, né? Fatores que diminuem a natalidade. Custo de vida elevada. Temos também acesso generalizado a métodos contraceptivos, mulheres com mais anos de estudo e envelhecimento da população. Custos de vida, né, elevado. Com custos de vida elevados, as pessoas tendem, né, a não procriar em grande quantidade a fim de não trazer filho ao mundo, né, para sofrer, né? Então é uma forma, né, de diminuir a natalidade. Temos também acesso generalizado a métodos contraceptivos. Quando as pessoas tipo, tiveram, né, acesso excessivo, né, de métodos contraceptivos, eles acabam evitando procriar mais filhos também. Temos também mulheres com mais anos de estudo. Mulheres com mais anos de estudo, elas acabam não tendo tempo, né, para, por exemplo, estudantes de medicina, né, a duração do curso é cerca de 6 anos e muita coisa pode acontecer. Então, as pessoas acabam preferindo não procriar durante este período para focar, okay, nos estudos. Temos também o envelhecimento da população. O envelhecimento da população pode reduzir na taxa de natalidade. Por exemplo, as mulheres chegam, né, na menopausa. Então, durante a menopausa, não é possível mais tipo, procriar filhos também. A fecundidade. A fecundidade é o número médio de filhos que cada mulher tem ao longo da sua vida, né? Foca-se principalmente nas mulheres com idade fértil, com 15 a 49 anos. Fatores que aumentam a fecundidade, né? Temos a ausência de políticas de planeamento familiar, casamentos precoces, vidas em áreas rurais. Temos também baixa escolaridade das mulheres. A ausência de política de planeamento familiar pode influenciar diretamente na quantidade que as mulheres vão ter, vão ter de filhos, né? Também os casamentos precoces. Os casamentos precoces, né, acabam influenciando no nascimento precoce também de crianças, vidas em áreas rurais. Nas áreas rurais, realmente, né, acaba se valorizando muito mais a capacidade das mulheres de procriar um filho. Então, facilmente você encontra pessoas que são, por exemplo, assim, menores e com muitos filhos, né, a fim de valorizar-se, né, muito mais aquela mulher e não só ter pessoas que podem fazer o quê? Atividades, né, extra, né, familiares. Mulheres com baixa escolaridade, né, elas acabam tendo que se casando, né, muito mais cedo a fim de que de gerir, né, seus gastos, seus custos. Fatores que influenciam a fecundidade. Temos também, neste tipo de caso, né, acontece uma diminuição da fecundidade. Temos acesso à informação sobre o planejamento familiar, custo elevado de criar filhos, acesso facilitado a métodos contraceptivos. Mulher com mais anos de estudo. A esperança de vida, né? A esperança de vida é o número médio de anos que uma pessoa pode esperar viver, né, a partir do nascimento. Mas ela depende do tipo de pessoa ou da região que você está, né? É por isso que eu acabei escolhendo alguns fatores que aumentam a esperança de vida, como estilo de vida saudável, paz social, aumento de renda, segurança alimentar, educação da população. Fatores que diminuem a esperança de vida. Temos doenças crônicas não controladas, criminalidade, violência, desinstituição crônica, epidemia. E por fim, termino aqui. Eu espero que gostem do vídeo. Sugiram novos vídeos, né, serão feitos sobre outros conteúdos, sobre outras cadeiras, outras disciplinas, né? Isso ajudaria muito mais o canal a crescer. Então, agradeço pela vossa presença.